Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Deus de amor e de imensa bondade, nos achegamos à Tua santíssima presença, ó Deus, em oração mais uma vez, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações, ó Pai, por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito me use com a Tua palavra, Senhor. Encha-me do Teu Santo Espírito, ó Pai. Dê ousadia e intrepidez. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, nós assim oramos. Amém. Warren Wiersbe disse: olhe para as circunstâncias e ficarás angustiado. Olhe para ti mesmo e ficarás deprimido. Olhe com fé para Jesus e serás abençoado. Ao olhar para o contexto da carta aos Hebreus, os crentes estavam sofrendo, sendo duramente perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo. Então, o autor dessa carta escreve para encorajar esses crentes e mostra que Cristo é superior a tudo aquilo que eles eram tentados a voltar, que tudo aquilo eram sombras, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior aos sacerdotes, que Cristo é superior aos anjos, e que não seria mais necessário oferecer sacrifícios, porque Cristo foi aquele que se ofereceu como sacrifício vivo, santo, perfeito, sem mácula, uma única vez e por todas. No capítulo anterior ao que nós lemos, o capítulo 11, o autor aos Hebreus nos apresenta a galeria dos heróis da fé. E ele nos mostra que devemos seguir essas mesmas pegadas, pois estamos fazendo uma jornada rumo a Jerusalém celestial. E nessa viagem temos uma corrida a fazer, obstáculos a vencer, orientações a seguir e um exemplo a imitar. Do mundo dos esportes, o autor toma emprestado a imagem dos espectadores, a roupa, a condição dos competidores e a própria competição. Ele descreve a vida do cristão como a de um atleta que faz uma corrida numa vasta arena, apinhada de espectadores. E ele está dizendo: não voltem para o judaísmo, não voltem para as velhas práticas, não se acovardem diante das dificuldades. O único caminho seguro para um cristão é prosseguir e perseverar até o fim. O verdadeiro cristão vive e morre na fé, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ora, diante desse texto, alguém poderia se perguntar:
como terminar bem a carreira que nos está proposta. Eu quero trazer para vocês hoje algumas instruções de acordo com o texto que nós lemos, para terminar bem a carreira cristã. Olhe comigo para o texto sagrado, verso 1. O início assim diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O escritor lança a mão de uma figura do atletismo muito popular, tanto na Grécia Antiga, como na Roma dos Césares. Os crentes estão num estádio repleto de testemunhas para fazer a grande corrida da vida. E essa nuvem de testemunhas se refere ao capítulo anterior, aos heróis da fé. Aqueles que venceram a corrida estão nas arquibancadas como uma nuvem de testemunhas, como exemplo para nos encorajar a prosseguir. Esta nuvem, estes nos servem de estímulo, pelo testemunho que deram do Senhor, pela sua vida irrepreensível, porque não desanimaram. O texto diz que alguns foram torturados, de que outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Foram perseguidos, mas Deus os ergueu e os colocou de pé. Eles venceram. Se você estiver enfrentando problemas com sua família, lembre-se de José do Egito e veja como ele lidou vitoriosamente com a situação. Mesmo tendo sido jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, abandonado, dado como morto para o seu pai, Deus cuida de José, muda a sua história. Um dia ele é governador do Egito, ele encontra os seus irmãos e diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, não foram vocês que me venderam, Deus que me enviou até aqui. E ele chora, ele perdoa, ele abraça os seus irmãos e ele entende que tudo aquilo que passou fazia parte de algo muito maior, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, de Gênesis 50. E ele aponta para aquele que viria, assim como tantos outros. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e ele partiu sem saber aonde ia, porque creu na promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meu amado irmão, essa nuvem de testemunhas nos lembra uma coisa muito importante: que nós andamos por fé e não pelo que vemos, nós andamos pela fé e não por vista. Essa nuvem de testemunhas serve de exemplo para nós de como correr vitoriosamente a carreira. Porém, nessa jornada, considere não apenas os crentes do passado, mas também os crentes do presente, aqueles que estão à nossa volta, a igreja do Senhor. Nós somos chamados a suportar uns aos outros, a consolar uns aos outros, a dar força uns aos outros nessa caminhada. Olhe para o seu pastor
aquele que te exorta em amor, que te instrui, que te encoraja para que você possa terminar bem essa corrida. Perceba que o autor diz, portanto, também nós. Ele coloca-se no mesmo nível dos leitores, pois faz parte da mesma maratona. Ele também está nessa corrida. Ele sabe do que está falando e por essa razão ele nos dá uma segunda instrução muito importante, ainda no verso 1. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Preste atenção nisso. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando bagagem extra. Peso é tudo aquilo que serve de estorvo e obstáculo ao corredor. É qualquer coisa que o incapacita a correr com desenvoltura. Eu não sei se você já percebeu, mas um bom corredor, ele corre com uma roupa extremamente leve. Ele não leva para a corrida nada além do que é necessário. No caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens do mundo e a fascinação pela riqueza, por exemplo. Henriksen alerta sobre o fato de que esse peso pode ser o excesso de bagagem que acumulamos, pois quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. E o que antes possuíamos, parece que agora nos possui. Corremos o risco de transferir a nossa dependência do Senhor para as nossas posses. Por essa razão, você precisa se perguntar hoje: qual é o peso que você tem carregado? O que tem atrapalhado a tua caminhada? Em Lucas 21, Jesus Cristo disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Em Colossenses 3,8, o apóstolo Paulo falou sobre a necessidade de nos despojarmos da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tiago deu ordens para que os crentes se livrassem de toda impureza e acúmulo de maldade. E o apóstolo Pedro falou sobre a necessidade de nos livrarmos de toda maldade, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Vejam, tudo isso pode ser um peso que você carrega. Reverendo Augusto Nicodemos chega a dizer que há amizades que são um fardo. Assim como há ambientes que você frequenta, determinadas coisas a que você assiste e determinados hábitos que você cultiva, que são um fardo. Tudo isso é sobrepeso de que você deve se desvencilhar, desembaraçar, a fim de poder correr com perseverança a carreira que lhe está proposta. Uma ilustração muito interessante sobre isso, irmãos, é o livro O Peregrino, de John Bunyan. O autor conta que o personagem cristão, ele tinha uma jornada a fazer. E ele caminhava com um fardo enorme sobre os seus ombros, que atrapalhava a sua peregrinação. E sabe o que aquele fardo representava então? Sabe qual era o maior obstáculo na nossa corrida? É o pecado. É o pecado. Calvino diz que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. O pecado é maligníssimo em sua essência. Ele engana com suas propostas sedutoras e nos assedia tenazmente. O pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Ele promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas o seu salário é a morte. Escute, crente, se você vive em pecado,
você não vai desenvolver bem a carreira que lhe está proposta. Lembre-se daqueles que venceram. Livre-se de todo o peso, livre-se de tudo aquilo que atrapalha, fuja da aparência do mal, diga não às ofertas sedutoras do pecado, apegue-se à palavra de Deus. Terceira instrução. Olhe comigo para o texto. Ele prossegue dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Interessante que a palavra grega traduzida por carreira, da qual vem a palavra agonia, dá a ideia de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. Donald Guthrie diz que a palavra perseverança aqui enfatiza a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importa quais sejam os obstáculos no caminho, não importam quantos opositores enfrentemos ao longo da estrada, não importa quão cansados estejamos da extenuante jornada, precisamos estar determinados a continuar, a prosseguir, haja o que houver, venha o que vier. Pois a carreira da vida cristã não é uma escolha nossa, mas ela foi proposta para nós pelo próprio Deus. Stuart Olyott diz com razão que é o nosso Senhor quem nos inscreve na corrida, é Ele quem nos acompanha a cada passo da corrida e é Ele quem nos receberá na reta final. É por isso que, por mais que você pense em desistir, filho, Cristo te segura pela mão, pois aqueles que o Pai me deu, Ele disse, eu jamais lançarei fora. Ele nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Isso nos leva à terceira instrução, a quarta instrução, perdão. O texto sagrado diz que devemos correr com perseverança. Verso 2, olhe comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis, o nosso maior modelo e o técnico da nossa corrida é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a corrida, Ele desceu dos céus, Ele habitou entre nós, Ele se esvaziou, Ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha e o sofrimento da cruz, Ele tomou sozinho o cálice da ira de Deus em nosso lugar, Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E o texto diz que Ele suportou tudo isso pela alegria que lhe estava proposta. Então observe que a cruz não era o ponto final na vida de Jesus. Ele se regozijou na cruz, sabendo que seria vitorioso. Ele sabia que haveria de triunfar sobre o mal. Ele sabia que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele sabia que levaria para casa a sua coroa prometida. A alegria que foi colocada diante dele era a alegria de glorificar o Pai, a alegria de ser coroado de glória e de honra, a alegria de ter todas as coisas colocadas debaixo dos seus pés, a alegria de trazer muitos a essa glória, a alegria de poder dizer, Pai, aqui estão todos aqueles que me deste, e isso inclui você, crente, você será motivo da alegria dele. E se ele teve tanta alegria, nós temos que ser motivados por essa alegria. A alegria de servir ao Senhor, à igreja do Senhor. A alegria de fazer a vontade do Pai, de olhar, obedecer a sua palavra. A alegria eterna que está preparada para todos aqueles que são seus. Jesus Cristo disse no salmista, tu me farás ver os caminhos da vida.
Na tua presença, plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Lightfoot afirma que, da mesma forma que o cristão tem diante de si a carreira proposta, Jesus teve diante dele a alegria proposta. Em João 17 ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A despeito de todos os obstáculos, Ele venceu, Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, Ele sofreu naquele madeiro, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, onde está sentado à destra do trono de Deus. É para Ele que nós precisamos olhar quando formos tentados a desistir. É nele que precisamos cravar os nossos olhos quando estivermos exaustos, prestes a desmaiar. Quando você disser: pastor, eu não tenho mais forças, está muito difícil, meus pés estão inchados, eu não consigo mais caminhar. A palavra de Deus diz: olhe para Ele, olhe para Cristo, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe firmemente para Jesus. A palavra grega traduzida por olhando firmemente, ela incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto e desviam a nossa atenção, e conscientemente fixar os olhos em Jesus, o nosso grande alvo. Essa palavra grega sugere ainda a impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. E significa que os competidores empenhados na corrida não podem se distrair. Não devem desperdiçar tempo olhando ao redor ou para trás. Jesus Cristo disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você deve olhar para Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, da nossa salvação. Cristo é a âncora da nossa alma, que como precursor entrou no santuário celeste e abriu para nós um novo e vivo caminho que conduz ao santuário, à própria presença de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. A fé tem origem nele e ela é aperfeiçoada nele. Você não está sozinho nessa corrida. Hebreus 4,16 diz que por meio de Cristo nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cuidado, irmãos. Ao longo da corrida, diante das dificuldades, nós somos tentados muitas vezes a entrar em uma caverna da introspecção, do lamento, do desânimo. O autor aos Hebreus, com um cuidado amoroso, exorta os crentes a não entrarem nessa caverna, mas a considerarem atentamente Jesus, que mesmo suportando a imensa oposição dos pecadores, concluiu a sua obra. Simon Kistemaker diz que a introspecção causa cansaço e desencorajamento espiritual. Mas olhar para Jesus renova a força cristã e aumenta a coragem. O mundo diz: olhe para dentro de você mesmo e você vai encontrar solução, você vai encontrar forças. Isso não é verdade, pois dentro de você não vai encontrar nada de bom. A palavra de Deus diz: olhe para Cristo, porque somente nele
você pode completar essa corrida. É Ele quem te faz perseverar. É Ele quem renova as tuas forças quando você não consegue mais caminhar. Ele é o pão da vida, é Ele a água da vida, é Ele quem te alimenta. E Ele estará com você durante toda essa jornada. O apóstolo Paulo entendia bem isso. Ele não olhava para outro lugar senão para Cristo, e esse era o alvo da sua vida. Por isso ele disse em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O verso 3 de Hebreus 12 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai, isto é, quando você entende que Jesus enfrentou o ódio, a oposição dos pecadores por sua causa, você deve ter coragem. Os seus próprios problemas se tornam mais fáceis de suportar quando você pensa em tudo aquilo que o Senhor suportou por você. Os meus problemas, Senhor, não são nada, são pequenos demais, comparados com aquilo que o Senhor padeceu por mim. E Ele não fez tudo isso para você parar no meio do caminho e desistir, filho. Você que está longe, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. É chegado o reino dos céus. Você que talvez começou tão bem a carreira e hoje está longe, volte-se para o Senhor. Você que abandonou tudo por causa das dificuldades, porque talvez você se frustrou com algo, olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe firmemente para o Senhor e volte-se para Ele. É por meio dele que você está nessa corrida. É Ele quem te dá forças para caminhar. E é Ele quem estará te esperando na reta final. E eu te pergunto hoje, como será o final da sua vida? Para aqueles que hoje o rejeitam, para aqueles que hoje estão longe, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas para todo aquele que crer nele, ouvirá a sua doce voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para Paulo, em 2 Timóteo 4, ele disse: tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos e vamos orar.